Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula aqui nesse curso online, curso virtual sobre evangelismo integrado. Estamos no treinamento, nós já tivemos a primeira aula, os 4 pilares do evangelismo integrado, e agora eu quero convidar vocês a, nessa aula, falarmos sobre as frentes evangelísticas da nossa igreja, as frentes missionárias, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar assistindo. Vamos, com a ajuda de Deus, nos preparar então para esse trabalho tão maravilhoso. Por isso eu quero convidar você a fechar os olhos para a gente orar nesse momento. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos mais uma vez pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos capacitarmos para o seu trabalho. Por favor, venha nos ajudar. Nesse momento nós vamos falar da força de trabalho, a força de tarefa que nós temos na igreja, que na realidade de cada igreja, Senhor, o Espírito Santo possa estar já abençoando todos os irmãos que se envolverem e as pessoas também que vão ouvir a respeito de Ti. Nos abençoe, nos guarde, te pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Ok, frentes missionárias. Quando nós analisamos a nossa igreja, nós encontramos então as diversas formas, né, de pregar o Evangelho. O objetivo dessa aula é fazer você pensar em sua igreja. Às vezes é uma igreja muito pequena, às vezes é uma igreja mais idosa, às vezes é uma igreja cheia de jovens, às vezes é uma igreja que tem algumas pessoas que já naturalmente fazem esse trabalho, e às vezes é uma igreja que praticamente ninguém está se importando com esse assunto. Por isso, nesse momento, é muito importante reunir a sua equipe missionária, né, pensar um pouco a respeito disso e segue aqui algumas dicas que vai poder te ajudar muito no seu trabalho, tá bom? Vamos lá, as frentes missionárias. Vamos entender como frente missionária alguns tipos de formas de pregar o evangelho. A primeira delas é a mais conhecida, vamos chamar de evangelismo pessoal, aquelas pessoas que gostam de trabalhar sozinhas, né? Muito embora nós deveríamos ter na nossa mente que é muito importante um experiente ajudar uma pessoa sem tanta experiência a fazer o trabalho, muitas pessoas não gostam de compartilhar. Talvez esse seja um grande erro da igreja evangélica de um modo geral e principalmente da nossa, né? Alguns irmãos que se acostumaram a fazer o trabalho, aqueles irmãos que no começo do ano já começam a imaginar para quem que eles vão pregar o evangelho, são muito envolvidos, geralmente são aqueles que estão envolvidos no trabalho do Arautos da Cruz, por exemplo, ou de treinamentos que o campo local fornece, oferece, e esses irmãos estão envelhecendo, morrendo e não estão deixando os discípulos, né? Por mais que nós respeitamos a individualidade, nós deveremos sempre incentivar que os irmãos mais experientes façam os seus discípulos, chamem pessoas para uma dupla missionária. Se por acaso não houver possibilidade, porque algumas pessoas não gostam, que eles pelo menos ajudem nas classes bíblicas e as pessoas que acompanham as classes bíblicas que já são batizadas possam aprender com eles a forma de falar, a forma de responder uma objeção, a forma de explicar as ilustrações de vidas. Então é muito importante que você, dentro da sua igreja, use os nossos irmãos mais velhos na hora de um treinamento local, porque é muito importante, já que eles gostam de trabalhar sozinho, de pelo menos dar a oportunidade deles palestrarem para que a gente possa pegar alguma experiência com eles. Então o evangelismo pessoal é aquele evangelismo, vamos chamar a partir de agora, que a pessoa faz o trabalho individualmente, ele gosta de ser o lobo solitário, né? Existe, é válido, muito embora a gente espere que as pessoas façam alunos, né, façam discípulos. Mas é uma coisa que muitas igrejas têm. Então, num primeiro momento, às vezes você pode usar essa força de trabalho especificamente. Então, por exemplo, se tem um adulto, um homem, um senhor que gosta de dar estudos bíblicos sozinho, quando aparecer um homem, um adulto, um senhor, você indique para ele começar o estudo. Assim também uma mulher, um jovem, né? Geralmente os jovens gostam mais de pessoas mais jovens, ou se não tem a possibilidade de ter alguém para estudar com ele sozinho, jovem, é preferível que as mulheres façam, que elas têm mais tato, tá certo? Então a gente tem que usar essa força missionária da nossa igreja. O segundo, que talvez é o programa mais importante da igreja, e é bíblico também, são as duplas missionárias. Jesus, quando esteve aqui no seu ministério, em algum momento ele separou de 2 em 2 e enviou essas pessoas para poder pregar o evangelho. A dupla missionária, ela é
vamos dizer assim, o jeito, a frente missionária mais perfeita que existe na igreja. Por quê? Em dupla você pode ter alguns benefícios. Um mais experiente discipulando o menos experiente, né? As duplas missionárias é uma questão de segurança. Quando você vai em algum lugar sozinho é muito mais perigoso. A dupla missionária, um consegue animar o outro na fé. Quando um está desanimado, o outro consegue animar. É uma forma também de duas pessoas terem argumentos, ilustrações, explicações diferentes a respeito do mesmo aspecto. Então surge uma dúvida a respeito de dízimos e ofertas. Às vezes um exemplo de um não consegue trazer o ensinamento para a pessoa que está estudando a Bíblia. O outro, por sua vez, pode, quem sabe, dar um exemplo da vida dele e essa ilustração ser mais eficaz na hora da compreensão. Então duplas é uma coisa muito importante para a igreja. Cito aqui 3 coisas. Duplas há um maior comprometimento, um apoio mútuo, um anima o outro. Então basicamente isso é a principal característica. Em duplas você nunca está só, principalmente quando bate um desânimo. Em segundo lugar, tem maior segurança, como eu falei, né? Quantas e quantas vezes a gente vê algumas histórias assim, tristes de pessoas que sofreram algum abuso, até morreram. A gente tem aqui no nosso campo alguns exemplos disso, porque a pessoa foi dar sozinha no estudo, tá certo? Tome cuidado também, terceiro aqui, né? Um experiente com um inexperiente. Não adianta 2 experientes darem o estudo, nem 2 inexperientes. Tem que mesclar, tá certo? E isso é importante também. Cuidado com as duplas de sexo oposto. O ideal é que um homem e uma mulher sejam uma dupla se eles fossem parentes ou casados, tá certo? Então, por exemplo, quando eu dou o meu estudo bíblico, geralmente eu sou dupla da minha mãe ou da minha esposa. Isso é muito importante, tá certo? Existe uma modalidade também hoje muito comum, é de você poder ser a dupla de alguém virtualmente falando, ou um trio, né? Eu mesmo me coloco à disposição. Muitas e muitas pessoas por onde eu fui pastor, geralmente me ligam, me mandam um WhatsApp dizendo: pastor, como é que eu saio dessa? Esse verso aqui, como é que se explica? E você virtualmente pode também ser o quê? Um suporte para as dúvidas de algumas pessoas. Então os grupos da igreja têm o meu número. Se você em algum momento for um evangelista pessoal, aquele um solitário, ou for uma dupla missionária, tiver algum problema, tiver alguma questão que você possa falar: puxa, e agora, o que eu falo? Você fala: olha, eu vou procurar saber e te digo na próxima semana. E você pode mandar para mim uma mensagem que eu, por áudio, te oriento como que você pode fazer, tá certo? Então, já falei isso daqui, né? Casais casados, idades próximas, geograficamente perto, porque também não adianta você ter uma dupla que mora num canto, o outro na outro canto da cidade. Muito difícil de vocês se encontrarem, muito difícil de vocês estarem atuando, né? Tudo que for possível para facilitar que a dupla possa permanecer, ter sucesso, é importante e é um papel do ministério pessoal da igreja, tá certo? Bom, terceiro, uma coisa muito comum hoje em dia, que são as classes bíblicas, né? É um grupo de estudo muito eficiente, muito eficaz, tem tido muitos resultados e, às vezes, por uma questão geográfica, se torna uma forma de pregar o evangelho muito melhor. Então, você pode dedicar mais tempo, né? Porque você fala para um grupo de pessoas e não individualmente. Se você tem 5 estudos bíblicos durante a semana, né? Isso te ocupa um tempo grande. Para algumas pessoas, por exemplo, aposentados, mais idosos, não é tanto problema com relação a isso. Mas para uma pessoa que trabalha no dia a dia, isso pode acarretar o quê? Uma perda de interesse, porque fica muito pesado. Agora, se você junta 5 pessoas em um estudo, você pode gastar ali 1h30, 2 horas com bastante tranquilidade, com muita qualidade, e vai ter o mesmo efeito se você tivesse aí fazendo 5 separados, né? Maior capacidade de discussão e aprendizagem também. Por um lado, é ruim, porque na discussão pode ser que um ali que está estudando a Bíblia desanime os outros, mas é muito mais fácil, né? Vários animar um desanimado também. Você tem que ter sabedoria nisso daí, né? E às vezes uma dúvida que surge na cabeça de um pode ter surgido na cabeça de outro e esse ficou com vergonha de perguntar. Num ambiente de classe bíblica, acontece o quê? Uma pessoa pergunta e pode responder as dúvidas das outras pessoas também, né? Tem uma equipe ajudando, né? Você numa classe bíblica não pode trabalhar sozinho, então tem que ter um anfitrião, um recepcionista ali na casa, né, do anfitrião, o pessoal ali, os ajudantes, né? Os que abrem a Bíblia, os que ajudam a encontrar o versículo, os que, quem sabe, instalam o projetor, fazem o trabalho ali de sonoplastia. Então, geralmente, quando você tem uma classe bíblica, é importante que você faça o quê? Tem uma mínima equipe te ajudando também, para você não ficar sobrecarregado, tá certo?
A classe bíblica, às vezes, é vamos dizer assim, um jeito de pregar o evangelho que você encontra com os irmãos que gostam de pregar sozinho, né? Ele faz a classe bíblica, ele toca o barco sozinho, né? As pessoas cansam. É sempre interessante você compartilhar experiências e compartilhar também os esforços, tá certo? Essa é a indicação. Idades dos alunos próximos, né? Não adianta você ter uma classe bíblica de alguém que é adolescente com idosos. Não vai dar certo. O ideal é ter uma classe bíblica de adolescentes. A classe bíblica do clube de desbravadores e a classe bíblica do clube de aventureiros, que deve ser duas separadas, porque a faixa etária é diferente, o jeito e a abordagem é diferente. Deve ser uma coisa que tem que ter sempre na igreja, né? E qual que é a dica que eu dou para as classes bíblicas de juvenis e adolescentes? Que elas tenham a menor quantidade possível das pessoas que estão se preparando para o batismo. Porque às vezes uma pessoa não se interessa pelo batismo e você fica fazendo ela participar das classes bíblicas, ela se desinteressa, tá certo? E geograficamente perto. É muito interessante que a classe bíblica aconteça com pessoas da sua redondeza, tá certo? Então, porque senão fica muito difícil a locomoção, o deslocamento. Você, como instrutor, pode andar mais. Agora, as pessoas que estão recebendo deveriam estar muito próximas uma das outras para não desanimar, tá certo? Outros tipos também, tá? Então, a distância, TV Novo Tempo, internet. Hoje, a TV Novo Tempo nos dá ferramentas, queridos. Eles têm uma espécie de um robô virtual que ajuda na lição, na correção, liga, ele manda o WhatsApp. É uma coisa fantástica que a nossa igreja tem investido na TV Novo Tempo, tá certo? Isso é uma ferramenta muito fácil de se usar. Inclusive, os próprios instrutores bíblicos, que você manda o seu endereço, se faz o seu cadastro, recebe em casa as lições. Então, nós temos que usar isso daí. É uma frente missionária também. Segundo, o autodidata, né? Existem pessoas que não têm tempo, mas eles gostam, né? Eles estão, quem sabe, tratando de um ente querido, trabalham em algum lugar onde tem um tempo disponível. Existem formas, pode me procurar que eu dou. Existem formas de você enviar para eles a pequena lição e eles respondem para você. E você vai à distância, então, tendo esse estudo. Quando a pessoa tiver uma dúvida, então você para explicar. Mas na maioria das vezes tem pessoas que gostam de ser autodidatas. Eles gostam de estudar por si só. Isso é importante. Se você tem um amigo assim, que não quer participar de uma classe bíblica, não quer ter um estudo presencial, mas fala, olha, eu tenho curiosidade sobre determinadas coisas. Quão rico é o nosso material para poder dar a ele ferramentas para poder tirar todas as dúvidas com relação à igreja, né? Mídias alternativas, DVD, áudios, pequenos grupos em redes sociais, lives de redes sociais. Tem uma forma imensa, irmãos. No YouTube, o canal da Igreja Adventista, ela tem disponível as classes bíblicas que são gravadas pela TV Novo Tempo, né? Então a gente pode usar isso daí. Antigamente tinha um DVDzinho que a gente comprava por R$1, R$2, entregava para a pessoa assistir. Então existem alternativas que você pode usar, né? Projetos comunitários. Às vezes você vai fazer um projeto, uma feira de saúde, um curso de culinária. Você não pode jamais, né, deixar que isso seja um fim em si mesmo. Você precisa alimentar, dar assistência, mas a pessoa precisa receber também a alimentação espiritual, tá certo? Uma feira de saúde. Você ali, as pessoas se cadastram, você tem uma quantidade enorme de contatos que você pode pelo menos oferecer o estudo da Bíblia, tá certo? Então a gente precisa entender que é uma forma. A ASA, ela jamais deveria ajudar alguém sem também fazer com que essa pessoa estude a Bíblia com ela. Você não precisa condicionar o estudo da Bíblia ao batismo, à cesta básica. Mas você precisa linkar as duas coisas, que para receber o estudo, a cesta básica, ela precisa estudar a Bíblia toda semana. Isso é muito importante, tá bom? E séries de conferência. Você tem séries de conferência diversas que você pode fazer na igreja. Hoje, devido ao tempo, né, ao tempo escasso das pessoas, as pessoas não gostam muito de participar 15, 20, 30 noites de uma série de conferência. Mas é um instrumento muito bom, principalmente quando nós estamos no terceiro P, na proclamação, né, que a gente estudou na aula passada. Na hora que vem para a igreja, você vai reforçar, né, você vai aprofundar o assunto. Isso é muito importante para as séries de conferência, tá bom? Então, basicamente, essas são as 4 frentes missionárias que a gente estudou um pouquinho hoje. Evangelismo pessoal, aquela pessoa solitária, gosta de fazer o trabalho sozinho. Eu já dei várias dicas lá quando eu falei sobre isso. Duplas missionárias, né? As duplas missionárias é o ideal, é o melhor, porque há uma capacidade de ensinamento, né, de uma pessoa que é mais experiente para alguém que está começando. É uma forma segura, tem as suas limitações, que nós já falamos sobre isso.
Classes bíblicas ou pequenos grupos também de estudo, né? Classes bíblicas que devem ser feitas seguindo o material que a gente tem disponível, eu vou falar sobre isso numa próxima aula, e os projetos missionários diversos que existem, tá certo? Então, olha, não existe, vamos dizer assim, não existe desculpa para não se envolver. O que a gente tem que fazer é o seguinte, virar nessa tela aqui, você precisa pegar as pessoas e falar assim, olha, aonde, em que lugar você quer chegar, onde que você quer se envolver, né? E assim nós poderíamos dar a eles uma oportunidade de fazer o trabalho missionário, tá bom? Então nesse momento a gente vai ficar um pouquinho aqui batendo papo, você pode no chat mesmo durante o programa me perguntar ou nos comentários, se inscreva no canal, bota o sininho ali para você sempre estar lembrando das nossas atividades. E as frentes missionárias é isso daí, se a gente focar e dar a oportunidade, eu tenho certeza que os irmãos vão colaborar, tá certo? Espero que você tenha aproveitado, tenha te dado algumas ideias a respeito do processo e que Deus possa te abençoar. Quero orar por você agora nesse momento para a gente terminar essa segunda aula. Querido Deus, nós temos tantas formas, Senhor, tantos caminhos. Por favor, venha acender a chama do nosso coração para o evangelismo. E principalmente eu imploro, Senhor, que o Senhor visite aqueles irmãos que estão acomodados, há muito tempo não se envolvem. Por favor, Pai, toque no coração dessas pessoas para que eles queiram trabalhar. Existem muitas formas de ajudar. E que cada igreja tenha a sabedoria dos altos céus para desenvolver esse trabalho tão maravilhoso. Eu te peço e já te agradeço porque posso almejar com os olhos da fé as grandes bênçãos que o Senhor tem para a sua igreja. Nos coloque, Senhor, todos debaixo dos teus braços, seja o nosso líder e que possamos fazer tudo para a honra e glória do teu santo nome. Te pedimos essas bênçãos em nome e pelo amor do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido amigo, muito obrigado por você ter assistido mais uma vez. Essa aula termina aqui. Pode assistir quantas vezes for necessário. Estamos à disposição sua para a gente terminar o trabalho aqui de pregar o Evangelho. Deus seja louvado. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Até a próxima.